Aqui no Rio de Janeiro está acontecendo o 3º Congresso da Unidade Popular. Eu sou Bia Belling, do Jornal A Verdade. Vem com a gente acompanhar como está sendo esse congresso. A mesa de abertura do Congresso contou com a saudação dos movimentos que fundaram a Unidade Popular e também com a participação de Lula Falcão, que é diretor de redação do Jornal A Verdade. Então, numa sociedade dividida em classes, todo partido, queira ou não, esconda ou não, ele representa uma classe. E a classe que a UP representa é a classe dos trabalhadores e do povo. Nos próximos dias, o Congresso vai debater o combate ao fascismo no Brasil e o genocídio do povo palestino, a inserção do partido na classe trabalhadora e o socialismo enquanto possível, real e urgente. Depois da mesa de abertura, aconteceu uma mesa de conjuntura, onde o partido conseguiu se aprofundar na análise sobre a situação nacional e internacional. Sobre isso, o Jornal A Verdade entrevistou Leonardo Péricles, que é presidente da Unidade Popular pelo Socialismo. Léo, você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Olha, primeiro que nós estamos vendo a enorme violência e genocídio que vem sendo feito pelo Estado de Israel contra o povo palestino lá na faixa de Gaza. Que conexões tem isso com aqui o Brasil? Primeiro, que as mesmas balas que matam o povo palestino são muito semelhantes ou iguais às que matam o nosso povo preto e pobre nas periferias. Uma vez que boa parte dos armamentos usados na segurança pública no Brasil são de fabricação israelense. Inclusive táticas de repressão, de violência urbana, né, de incursões urbanas que eles usam em Israel, também fazem treinamento com as forças militares e de segurança aqui no Brasil. Neste sentido, casa muito a luta antirracista que nós fazemos aqui com a luta que nós estamos fazendo pelo fim dos bombardeios e para que Israel não faça a anexação do território palestino, que é isso. Israel no centro está querendo roubar as terras do povo palestino, se apropriar ainda mais do que já se apropriou e eliminar aquele povo. E nós não temos que condenar essa ação sionista, nazifascista, né? E as comunidades internacionais, manifestações no mundo todo estão acontecendo para repudiar isso. Ao mesmo tempo, casa com uma bandeira muito importante aqui no Brasil, que é a luta pela desmilitarização das polícias. E eu falo das polícias porque não se trata só de desmilitarizar a polícia, que em teoria é a polícia militar. Essa é a central. Mas o modo de operar militar, ele não se resume à polícia militar, ele contaminou praticamente todas as demais polícias. Tanto que a chacina do Jacarezinho, que foi algo que estarreceu, né, que deixou toda a sociedade brasileira, pelo menos os setores que se sensibilizam, ou seja, a imensa maioria da população, absurdada com aquilo que aconteceu, foi feita pela Polícia Civil no Rio de Janeiro. A morte numa câmara de gás feita dentro de uma viatura com o Genivaldo, por exemplo, em Sergipe, foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, que teoricamente não é militar. E veja que o modo de operar, de se organizar, de agir, ele é cada dia mais de uma militarização que nós condenamos, que é uma militarização fascista. Nós não condenamos todo tipo de militarização, uma vez, inclusive, que há empregos de militarização que já libertaram povos, como o que foi feito do Exército Vermelho, lá ainda na Europa, na Segunda Guerra Mundial, que venceu o nazifascismo. Sem aquele tipo de concepção militar, não seria possível a gente estar aqui hoje conversando. Por exemplo, o nazifascismo teria tomado o mundo e hoje nós viveríamos uma imensa ditadura terrorista dos muito ricos em todo o planeta. Então, foi importante. Agora, essa que é a militarização de orientação fascista, ela é contra o povo preto e pobre. Ela é violenta contra os nossos povos, é violenta contra os movimentos sociais. Os povos, incluímos os nossos povos indígenas e os povos tradicionais. Mãe Bernadette, por exemplo, quilombola, foi assassinada e a ação, nós precisamos fazer uma reflexão que essa ação, ela, às vezes, dessa militarização é fardada e às vezes sem a farda, mas inspirada e que vão formar milícias e
e que vão atender o grande latifúndio, que vai atender a grande especulação imobiliária. Então está muito conectada. E, ou seja, é a principal luta do povo negro nesse país, a luta para desmilitarizar as polícias. Eu digo isso também porque não basta a gente dizer não nos matem, nós temos que desarmar o nosso inimigo. E essa é uma ação fundamental em defesa da vida das pessoas e, nesse sentido, convido todas, todos, todes a conhecer ainda mais as propostas da Unidade Popular em relação a isso e fortalecer essa luta que é real, possível. Nós não podemos continuar aceitando que forças de segurança que recebem dinheiro público matem seus cidadãos, inclusive muitas dessas pessoas, porque é ilusório dizer que todos que a polícia mata são bandidos. O que é ser bandido? E onde está a pena de morte nesse país? Então, se essas pessoas começarem a cometer alguma infração, elas têm que ser reeducadas e não mortas. Essa é a questão fundamental. E não basta também dizer que é guerra às drogas, porque centralmente, se quer fazer alguma guerra às drogas, não vai fazer na favela, tem que fazer no grande capital, tem que fazer nos bancos, tem que fazer nos parlamentos, nesse lugar que vai ter que mexer e não na favela, porque eu não conheço nenhum pobre dono de aeroporto, dono de porto. Então a questão fundamental é nós precisamos avançar na luta em defesa da vida do nosso povo. E às 9h de hoje, não deixe de acompanhar no canal do YouTube do Jornal A Verdade uma roda de conversa com o Leonardo Péricles e outros participantes aqui do Congresso falando de como foi esse primeiro dia. Se você quer saber tudo o que acontece no Congresso da UP, acompanhe nas redes do jornal e do partido. Valeu, camaradas, venceremos!